bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende da hora que vocês vão ver esta aula. E estamos agora no terceiro vídeo do capítulo 2, o vídeo 2.3, vídeo 3. E continuamos a falar sobre avaliação do ciclo de vida. Vamos recordar outra vez que existem, hoje, lembrando, é dia 20 de abril de 2020. Lembrando que esse slide que já foi falado na gravação anterior, na aula anterior, de que existem muitas análises, muitos métodos de análise de impacto, onde um deles é o Impact 2002+. Eu enviei na bibliografia, nas referências, uma série de artigos que falam desses métodos de impactos que devem ser estudados, lembrando que, ao serem aplicados na avaliação do ciclo de vida, podem dar diferenças em resultados. Então, no âmbito desse Impact 2002+, nas categorias endpoints, que é danos ao ecossistema, danos à saúde humana, dano aos recursos e impacto de mudanças climáticas, nós temos aí os danos, o indicador que é conhecido, você vai ver lá no artigo do Joliet, PDF por metro quadrado por ano, que expressa, na verdade, a perda de espécies em uma certa área durante um certo tempo. Essa é a unidade de medida utilizada no endpoint. Na categoria de danos à saúde humana, a nossa unidade utilizada é o daily, um conceito que ele pega o tempo de vida, correlaciona com a incapacidade e o tempo perdido devido à morte prematura, claro, devido aos impactos ambientais. Os fatores que eles consideram são a quantidade de indivíduos afetados duração e gravidade dos problemas de saúde. Na categoria de danos aos recursos, existe o impacto, ele é traduzido pelo megajoule, unidade de energia, quantificando o impacto em relação à energia necessária para extrair, ou para extrações futuras de minerais e combustíveis fósseis na natureza. E na categoria de impacto de mudanças climáticas, a unidade utilizada é o quilograma equivalente em CO2. Já falei sobre essa equivalência, fazer uma equivalência de todos os outros, de todas as outras emissões para a atmosfera, tomadas em relação ao CO2, a quanto corresponderia em quilogramas de CO2 uma certa quantidade de outros gases, por exemplo, em que os gases que contribuem para o aquecimento global são traduzidos em termos de CO2. Isso é uma recordação importante dentro desse método de impacto 2002+. Existe também dentro desse método uma coisa que é chamada fatores de normalização, normalizar. Quando a gente fala em normalização, a gente sempre lembra de notas, por exemplo. Então, eu me lembro muito quando eu estava fazendo o mestrado e
você tinha uma turma de 20 alunos e tal, e na verdade a maior nota foi 4. Então, como é que o professor normalizava, né? Ele fazia equivaler o 4 a 10 e transformava todas as demais notas em relação a essa referência que 4 valia 10. Isso é, quanto mais alta a nota do aluno, da média da turma, era pior para a gente, né? Porque se todo mundo tirou nota baixa, era bom. Se todo mundo tirou nota alta e quem tirou baixa era muito ruim nesse processo de normalização. Então você vai normalizar, né? E essa normalização ela pode ser aplicada tanto às classes de midpoint, que são 15, ou às classes de endpoint, que é determinado pela relação do impacto por unidade de emissão dividido por pessoa. Então, determinado pela relação do impacto por unidade de emissão dividido por pessoa por ano. Então, a unidade comumente utilizada para esses impactos normalizados é o que eles chamam de pontuação única, PT minúsculo, que no caso do método impacto 2002+, representa a proporção do impacto ambiental total de uma pessoa na Europa Ocidental no período de um ano. Representa, então, a proporção do impacto ambiental total de uma pessoa na Europa Ocidental no período de um ano. Em resumo, pode-se definir, então, esse método Impact 2002+, em 3 etapas de análise. Na primeira etapa, é utilizado um fator de equivalência para apresentar esses 15 midpoints em relação a uma substância de referência. Então, a unidade é uma substância de referência que vocês podem ver no artigo do Joliet. Na segunda etapa, é utilizado um fator de caracterização para converter as categorias de impacto midpoints em categoria de danos. Então você transforma as categorias de impacto midpoints em categorias de danos que têm as suas unidades de referência. E por fim, na terceira etapa, para facilitar a interpretação dos resultados, é utilizado um fator de normalização, tanto para os midpoints como os endpoints, a serem apresentados em forma de pontuação única, PT, facilitando as análises. Então, XPTs, né, corresponde àqueles midpoints, a cada midpoint analisado ou endpoints. Isso facilitaria a análise porque tudo estaria expressado em termos da mesma unidade. Mas cada análise dessa, cada adoção dessa de unidades depende do contexto, do artigo, do interesse em que nós estamos falando. Muitas vezes é melhor a gente expressar em termos de megajoule, a energia, e fica mais claro, o equivalente a CO2 em termos de emissão de gases, fica mais claro do que uma pontuação única. Então isso tudo depende da análise que nós estamos fazendo. Então, dentro do que nós estamos falando agora especificamente, já meio que no capítulo 3, já não é capítulo 2, está no vídeo V3 do capítulo 2, está dentro do 2.3, né? Capítulo 2, mas na verdade já é o capítulo 3 no nosso programa, que é falando sobre a dissertação do nosso grande aluno Felipe Zanelato, em que foi um dos iniciantes nesse grupo do ciclo de vida, junto com Robson Zucão. Robson Zucão, na época, era aluno de graduação, fazendo seu projeto de graduação nesse assunto, e o Felipe fazendo sua dissertação nesse assunto. Um ajudando o outro,
e o professor estudando junto com os alunos. Então, se você fizesse um resumo na revisão de literatura aplicada à fabricação de concreto naquela época, em 2015, né, a respeito de ACV, o que você percebia claramente que há uma grande necessidade de incorporar resíduos reciclados e subprodutos industriais no início do ciclo de vida do concreto, e também necessário fazer com que esses resíduos gerados no fim do seu ciclo de vida se tornem insumos em outro sistema produtivo ou no próprio sistema produtivo do concreto. O que sobra do concreto pode ser utilizado em outro sistema produtivo ou no próprio sistema produtivo. E também o próprio concreto e materiais de construção podem receber resíduos de vários setores industriais a serem incorporados em massas cimentícias, poliméricas, betuminosas, né? E então você tem incorporações cerâmicas também, massas cerâmicas e tal. Então ficou evidente em função dos estudos que mais estudos de ACV deveriam ser realizados sobre tratamento e reutilização dos resíduos de construção, com o objetivo de evitar o descarte desses resíduos na natureza e incorporá-los novamente no ciclo de vida dos novos produtos. Enfatizando aqui, de novo, insistindo na questão de que a análise de ciclo de vida não é só para concreto e muito menos para a indústria de construção civil, mas para qualquer sistema de produção e serviços, para o ambiente construído. Posso pensar em termos de extração, de abastecimento de água, tratamento de esgoto, tratamento de água, rodovias, ferrovias, portos, edifícios, barragens, né? E vários outros sistemas de produção e até serviços, né? Serviços, uma rede, por exemplo, de alimentação, tipo McDonald's, agricultura, produção de agricultura. Existem muitos estudos, por exemplo, impacto ambiental do aproveitamento da urina humana, por exemplo, para a agricultura, né? Qual é o impacto ambiental? Quer dizer, recentemente participei de uma defesa de tese de doutorado em que o Diego, lá da UFBA, da Federal da Bahia, defendeu essa questão de aproveitamento de urina humana. A Thais, agora, recentemente, defendeu impactos ambientais de projetos de sistemas de estações de tratamento com determinada tecnologia, aproveitando energia, aproveitando em biomassa, né, e o próprio tratamento da água. Então, é qualquer sistema de produção. Atualmente, é possível, né, classificar, né, vamos repetir isso, os estudos de ACV do concreto em 4 limites de sistema, que são cradle to gate, que é do berço ao portão, cradle to site, do berço ao site, ao canteiro de obra, por exemplo, site work, cradle to grave, quer dizer, do berço ao túmulo, e cradle to cradle, que é o ideal do berço ao berço. E embora a mais utilizada seja, vocês vão ver em muitos artigos o cradle to gate, a tendência é se avançar para a abordagem cradle to grave, que existe pouquíssimos ou nenhum quase estudo. Eu acho que é muito difícil. Temos que fazer uma revisão bibliográfica nesse caso de cradle to grave, cradle to cradle. Então, as pesquisas elas apontam então para uma tendência de estudos que avaliam a utilização de resíduos subprodutos, como, por exemplo, a escória de alto forno,
As cinzas, escória de alto forno, é um subproduto da fabricação do aço. Cinzas volantes e outras adições. Cinzas volantes é um produto da queima do carvão mineral para a produção de energia térmica, centrais térmicas e outras adições minerais. A tendência hoje é cada vez usar menos clinker, né, e mais adições minerais. O que é clinker? Clinker é o principal componente do cimento, em que você fabrica esse clinker utilizando argila calcária e minerais de ferro. E quanto menos eu tiro da jazida esses materiais, né, menos impacto eu estou produzindo aos recursos. Então, o resultado, cada vez menos clique e mais adições, porque essas adições, no mínimo, são subprodutos ou resíduos de outros sistemas ou processos de produção. E isso para produzir concreto, substituindo, então, esse clinker, né, por parte do cimento pó. Quer dizer, eu vou substituir essas adições por parte do cimento, né? Ou na própria produção do cimento. Vou usar certas adições substituindo as matérias-primas. Isso porque o cimento é o maior responsável pelos impactos ambientais causados pelo ciclo de vida do concreto, né? E a construção civil é muito impactante, né? Consome muitos recursos naturais. Vou voltar a gravar esse slide porque tive um problema na hora que estava falando sobre ele e alguém me interrompeu aqui. O concreto é um material construtivo amplamente disseminado e a gente pode encontrar em casas de alvenaria, em rodovias, em pontes, nos edifícios mais altos do mundo, em torres de resfriamento, em usinas hidroelétricas, em usinas hidroelétricas, barragens em nucleares, em obras de saneamento e até em plataformas de extração petrolífera móveis. Se usa plataformas também, não só em estruturas de aço, mas estruturas de concreto. Aliás, os grandes produtores dessas estruturas são os noruegueses. E estima-se que anualmente são consumidos cerca de 11 bilhões de toneladas de concreto. Precisa atualizar esse valor, o que dá, segundo a Federação Ibero-Americana de Hormigão Pré-Mesclado, aproximadamente o consumo médio de 1,9 toneladas de concreto por habitante por ano, valor inferior apenas ao consumo de água. E no Brasil, o concreto que sai das centrais dosadoras gira em torno de 30 milhões de metros cúbicos, né, por ano. Então, o que nós podemos ver, claro, esses valores mudam em função dos cenários econômicos do país e do mundo. Agora, por exemplo, a pandemia que nós estamos atravessando, acredito que o consumo de cimento e concreto vai diminuir muito nesses próximos meses, né? E esses valores tenderão a cair. Podemos ver gráficos aqui de 2003 a 2004, 2004 a 2005, crescimentos, né, que nós tivemos de consumo, chegamos a ter um crescimento aqui de 15,6% em consumo aparente de cimento, que é para fazer concreto, de 15,6% de 2009 a 2010, 8,3%, 6,7%, você vê de 12 para 13 já uma crise aí, 2012 para 13, uma crise já diminuiu 2,4%, 13 para 14, 1%, e 14 para 15, menos 9,5%. Quer dizer, se consumiu menos em 2015 milhões de toneladas que 2014. Vê-se claramente na linha azul, que é a linha de per capita do Brasil, que é essa produção em milhões de toneladas por cabeça de brasileiro, 208 milhões, por exemplo, né? Pela população, você vê aí essas oscilações ao longo dos anos, e essas oscilações estão totalmente correlacionadas com a economia, com o estado da economia. Então você vê caídas e ascensões, né, de 1965 aí até o ano de 2015. E você no verde você vê per capita do mundo, né? Aí você vê estagnação, né,
período de 80, que foi a década de perdida até 2005, estagnação do mercado, consolidação do mercado e depois retomada de crescimento e depois novamente caída no Brasil, por exemplo, em azul, mostra uma crise, né, voltando outra vez caindo. Então existe uma relação muito grande entre infraestrutura, consumo de cimento, de concreto, com a economia. Ainda continuando nessa questão de revisão da literatura aplicada à fabricação de concreto, né, na ACV, de utilização de resíduos reciclados na produção de concretos, deve-se dar uma atenção considerável ao transporte praticado no processo. Aliás, em qualquer estudo de ACV, bem como a distância da usina de beneficiamento de resíduo, né, em relação a essas centrais de fabricação, para garantir ganhos consideráveis no maior número de categorias de impactos ambientais possíveis, né? Muitas vezes a gente fala, vamos utilizar agregados de resíduos reciclados da própria construção civil, né? Sim, mas temos que olhar, fazer um mapa dentro do nosso estado, dentro de várias regiões do país e verificar uma linha de influência logística, as distâncias de transporte, fazendo os estudos de ACV e verificando o impacto em função da distância de transporte, porque dependendo da distância de transporte, que eu tenho que levar esses reciclados até um determinado local, pode não valer a pena, tanto do ponto de vista de custo, como do ponto de vista ambiental. Então, a análise de regiões, né, a geografia, a análise geográfica é fundamental. E a distância. Porque o transporte tanto consome energia quanto emite partículas para a atmosfera. Emite gases para a atmosfera. 3 pontos devem ser considerados ao fazer a comparação da avaliação de ciclo de vida de concretos comuns com concretos que nós chamamos de concretos ecológicos. A escolha da unidade funcional que nós vamos trabalhar, metro cúbico, por exemplo, os dados do inventário e o método de avaliação de impacto de ciclo de vida. Exemplo, Impact 2002+, ou Eco Indicator, ou Recipe, etc. 3 pontos devem ser tratados com mais atenção em novas pesquisas. A ausência de uma avaliação holística dos impactos ambientais, a ausência de aplicações considerando variações regionais e tecnológicas e o negligenciamento de etapas. Dos métodos de avaliação de impacto, banco de dados e softwares desenvolvidos, né, para realizar a ACV, banco de dados, métodos de avaliação de impacto e software, fica evidente a predominância de países europeus e norte-americanos, com destaque para a Alemanha, a Holanda e os Estados Unidos, confirmando o fato de que esses países estão à frente no desenvolvimento da metodologia de avaliação de ciclo de vida. Outra coisa também, voltando a nossos slides, ainda dentro da revisão da literatura, é que a metodologia de ACV, ela se demonstra uma ótima ferramenta para a gente comparar cenários, né, vários cenários em qualquer situação, e no caso do concreto, vários cenários de diferentes dosagens de concreto, na busca de dosagens ótimas de adições minerais ótimas, visando o menor impacto ambiental. Então a gente pode fazer um grande trabalho buscando essas dosagens que são ideais, que vão provocar o menor impacto ambiental.
Embora ferramentas de software package como o CIMAPRO sejam superiores às ferramentas WebTools, por exemplo, o Green Concrete LCA, que foi desenvolvido em Berkeley, é um grande avanço nos estudos, na verdade, de ACV de concretos, né, por o CIMAPRO, pois, diferente de outras ferramentas disponíveis para o estudo de ACV, ela é específica e adaptada para a fabricação de concreto. Cabe ressaltar que recentemente publicamos na revista Princípia, do IFPB, Instituto Federal da Paraíba, que hoje é uma revista A3 na nova classificação da CAPES, em inglês, o artigo proveniente da dissertação do Felipe, onde a gente analisou, né, na verdade, muitas dosagens de concreto. É evidente que existir uma nova abordagem para avaliar a incorporação de resíduos e produtos industriais no concreto. Está claro também que, além das análises referentes, o desempenho técnico do material deve dar relevância também ao seu ciclo de vida e desempenho ambiental, de modo a constatar se realmente será viável ambientalmente fazer a utilização daquele resíduo ou subproduto em uma escala completa de ciclo de vida do concreto. Quer dizer, repetindo essa questão de incorporação de resíduos subprodutos em concreto ou mesmo em outros produtos da construção civil, né? Além do desempenho técnico do material, satisfazer normas e tal, relevância deve ser dada ao ciclo de vida e ao desempenho ambiental. Então, o estudo do Felipe, estamos aqui no capítulo 3 nesse momento, que são aplicações, depois eu vou falar sobre outras aplicações. As premissas do estudo que vamos apresentar, quais foram? Né? Do estudo do Felipe, o qual já mandei a dissertação de mestrado para todos vocês para ler como um trabalho de referência, ler todo, detalhadamente, desde a revisão bibliográfica até as referências. Então, para realizar a coleta de dados analisados no escopo da pesquisa dele, o escopo, o objetivo, né, 4 premissas foram estabelecidas. Então, ele estabeleceu as seguintes premissas para fazer o estudo dele. Os traços de concreto deveriam estar contidos em artigos publicados em periódicos classificados com o conceito Qualis-Capes A1 alto fator de impacto. É importante destacar que existe um sistema de classificação da CAPES para os periódicos internacionais e nacionais, e a CAPES é o órgão de controle da pós-graduação no Brasil. Então, primeiro, esses journals que ele pesquisou para o trabalho dele deveriam estar no Quali-Capes A1 alto fator de impacto. Isso quer dizer que são artigos de alto nível, são considerados bons pela comunidade científica. Todos os artigos deveriam tratar da análise do desempenho técnico da incorporação de resíduos e produtos industriais nos traços de CAAs, concretos autoadensáveis. Então, especificamente, foi focado em concretos autoadensáveis e aplicação de resíduos. Desempenho técnico significa estudos que contemplem desde a resistência à compressão, resistência à tração direta ou por compressão diametral, ou a flexão, estudos de modos de elasticidade, fluência, retração, comportamento térmico e outros estudos, quer dizer, analisando todos os aspectos técnicos da incorporação desse resíduo. Então, eles deveriam tratar disso, obrigatoriamente. Não obrigatoriamente de ACV. Terceiro, que todos os resíduos subprodutos industriais estudados deveriam ter viabilidade regional para poder ser escolhidos no cenário, para poder ser utilizados no cenário escolhido. Nós íamos escolher um cenário, e então esses resíduos que a gente selecionou nos artigos deveriam ter uma certa viabilidade regional.
porque poderia na região não ter esse resíduo. E quarto, os artigos deveriam conter a composição completa de cada traço na unidade quilograma por metro cúbico. Quer dizer, quantos de insumos a gente utilizava, por exemplo, por metro cúbico de concreto, e também as informações de resistência à compressão aos 28 dias. Essas foram as 4 premissas estabelecidas, né? 4 premissas estabelecidas para começar a dissertação e a pesquisa. Aqui vocês podem ver nesse slide um quadro, que está lá como quadro 7, os artigos selecionados para análise. Né? Então você tem vários artigos, foram 15 artigos aí, e mais outros, né? E você vê o ano dos artigos e as adições e resíduos de subprodutos utilizados no traço, e a quantidade de artigos, né, e a quantidade de traços de concreto que existiam em cada artigo. Por exemplo, no artigo 1 tinha 33 traços, né? No artigo 14 tinha 3 traços. Né? E aí você pode ver, né, a quantidade e as adições, os tipos de adições que a gente contemplou nesses artigos, como agregado artificial, de escória, cinzas volantes, vidro reciclado, né, concreto reciclado, cinzas volantes e vidro reciclado, sílica ativa, resíduo de polietileno tereftalato, que é o PET, é a famosa garrafa PET, né? Lama vermelha, que é resíduo de mineração, fibra de resíduo de sapo plástico, escória granulada de alto forno, borracha, resíduo de alumina, né? Metacaulina, escória granulada de alto forno, cinzas volantes, borracha de pneu reciclada de resíduo de pneu. Então vocês podem ver a quantidade de resíduos, né, que já foram experimentadas ao colocar em concreto para analisar suas propriedades e sua viabilidade técnica. Então foram extraídos 662 traços, que foi um trabalho bastante exaustivo, né, de revisão bibliográfica inicial para conhecer a quantidade de resíduos até aquela época, 2015, né, de resíduos que estavam sendo utilizados em concreto autodensável. Continuando ainda nas nossas premissas, né, a NBR 8.953/2009, ele estabelece classes de resistência. Então, a classe de resistência moderada, ela vai de 20 até 50 megapascal. Nós achamos por bem dividir em 2 classes. As denominadas de classe 1, com resistência de 20 até 35 megapascal. Isso envolveu aí 77 traços, que são os concretos mais utilizados aí normalmente em edifícios. Da classe 1, foi a 1A, perdão, porque aí no slide saiu um primeira, mas é 1A. 1B, como resistência de 35 a 50 megapascal, já caminhando para alta resistência. Isso contemplou aí 31 traços. E a classe de alta resistência, que foi mantido sem subdivisões, que foi denominado, no nosso caso, classe 2, com resistência de 50 até 80 megapascal, contemplando aí 54 traços, conforme consta aí nesse quadro. Quantidade de traços que foram analisados, 162 traços, as classes de resistência que nós elegemos e a quantidade de traços na classe, encontrados nos artigos, nos 162 traços encontrados nos artigos.
Qual foi o cenário que a gente escolheu, né? Por que a gente escolheu esse cenário? Na escolha do cenário para executar a CV, o critério principal da seleção foi a disponibilidade e a qualidade dos dados, a confiabilidade dos dados. Portanto, a gente utilizou um cenário bem definido e exposto na pesquisa de Selic et al. 2015. Essa referência também eu enviei para vocês, que deve ser estudada. Ali participam, inclusive, alunos de doutorado da Universidade de Berkeley, Departamento de Engenharia Civil, o professor Meta e o professor Paulo Monteiro. O professor Meta faleceu o ano passado, ele já era professor emérito, e uma pessoa muito querida tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, um indiano. O cenário em questão, ele foi montado, né, tendo como referência uma fábrica de concreto na cidade de Berkeley, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, estabelecendo as distâncias e os modais de transporte que serão mantidas nessa pesquisa. Então, por que nós utilizamos esse lugar? Nós utilizamos esse lugar porque já havia um trabalho com muito menos traços específicos, em que Selic et al. Realizou várias análises do ponto de vista técnico de propriedades do concreto, e, na verdade, o que a gente quis, além de utilizar os traços da Selic, ali naquele local, que a Selic usou um outro tipo de software, que foi o Green Concrete, né, e não o CIMAPRO, como nós utilizamos, nós tínhamos ali no ambiente dos Estados Unidos todos os resíduos de todos os traços que nós analisamos no artigo, a viabilidade técnica, nas premissas que nós estabelecemos, desse resíduo existir nos Estados Unidos. E aí a gente começou a explorar onde que esses resíduos existiam nos Estados Unidos e da onde eles seriam trazidos até essa central de concreto em Berkeley. Aqui está os Estados Unidos, aqui está a cidade de Berkeley, né? A cidade de Berkeley, na Califórnia. A Califórnia está aqui, em roxo, né? E os mapas dos Estados Unidos. Essa foi a região que a gente colocou como a região escolhida, e por causa dos dados que já haviam nesse artigo da Selic. O software utilizado no trabalho foi o CIMAPRO. O CIMAPRO apresenta várias funcionalidades fundamentais para a CV, entre elas o que a gente pode citar dessas funcionalidades, lembrando que também poderíamos ter utilizado na época o OpenLCA. Então o software permite a modificação dos bancos de dados do inventário, né? A gente chegar lá e fazer modificações além dos que existem, desde que a gente tenha os dados, né? Muitas vezes dos processos de produção não é fácil conseguir os dados de inventário, né? Quando eu falo em inventário, são aquelas quantidades, quanto que eu gasto de energia por tonelada de clinker, quanto que eu gasto dos insumos, né, todos para conseguir uma tonelada de clinker, depois quanto que eu gasto de clinker para fazer uma tonelada daquele tipo de cimento, né? Todos esses dados são dos inventários, né? E ele permite a modificação de banco de dados e dos métodos de avaliação de impacto, quer dizer, usar não só o impacto de 2002 mas também utilizar outros métodos de avaliação de impactos para serem adaptados a diferentes realidades. Então ele apresenta mais de 20 métodos de avaliação de impacto e ciclo de vida e mais de 9 bibliotecas de inventários, que contém informações acerca de dezenas de milhares de processos e produtos. Então, no banco de dados, é possível criar novos processos ou modificar os processos já existentes e seus dados de entrada, os inputs de matérias-primas, energia, combustível, entre outros, bem como as saídas, os outputs dos processos, como emissões para o solo, para o ar, para a água e tratamento de resíduos. E permite também a comparação entre diferentes processos.
Lembrando que o CIMAPRO hoje existe uma versão que a gente pode conseguir gratuita escrevendo para a CV Brasil, mas enquanto o Brasil não pertence ao OCDE, ele cede uma versão estudantil que não tem todas as suas potencialidades, como análise de incerteza, probabilística, etc. E tem um número limitado aí de tamanho que a gente pode trabalhar com ele. Foi esse que nós utilizamos, inclusive, para o nosso trabalho. Nós pedimos isso. Né? Os resultados também no CIMAPRO são apresentados em gráficos e tabelas de acordo com o método de impacto que a gente escolher. Exemplo, Impact 2002+, o que facilita as análises. Os bancos de dados utilizados nesse estudo foi do EcoInvent 3.2, que periodicamente está sendo atualizado, gratuito, por possuir a base de dados mais utilizadas para a CV e também a ser considerado pela comunidade científica como o mais qualificado para elevada transparência e abrangência, além de permitir ajustes para cenários alternativos. A associação EcoVint e Event é uma organização sem fins lucrativos e sua visão é a de auxiliar as pessoas em todo o mundo a fazer avaliações ambientais de alta qualidade com mais facilidade e mais facilmente, eu diria assim. Está escrito errado aí. Bom, então o Impact 2002+, o esquema geral dele já estou repetindo pela enésima vez, os midpoints e as respectivas categorias de danos, endpoints, com base no Joylar, na verdade não é Joliet, é Joylar, 2003. Então esse método de impacto vem sendo mais utilizado pelas pesquisas científicas na área de ambiental de concretos. Também mandei esse artigo do Ingrau para vocês. Segundo Joliat, o impacto é a metodologia de avaliação de impacto de vida que propõe uma implementação viável de uma abordagem que engloba categorias de impactos dos midpoints e as categorias de danos endpoints. Aí estão as 15 categorias endpoints e as midpoints e a sua correspondência com os endpoints dos danos à saúde humana, danos ao ecossistema, danos, mudanças climáticas e escassez de recursos. Um fluxo, por exemplo, exemplificado, né, de CO2 do inventário, que é emissão ao dano ambiental. Então a gente olha aí, no inventário você tem emissão de metano, por exemplo, e CH4 e emissão de dióxido de carbono. Então, quando você faz essa convenção para as categorias de impacto, você tem aí, vou expressar em termos de mudança climática, aquecimento global, que é quilograma de CO2 equivalente, porque aí eu estou jogando o metano equivalente ao dióxido de carbono no ar. Né? E também quais as categorias de danos endpoints, que são as mudanças climáticas, em termos de quilogramas de CO2 equivalentes no ar. Então aí está, esse artigo é muito importante que vocês leiam. Então as emissões dos gases de efeito estufa, que não é só CO2, como o CO2, que é quantificado na análise do inventário, causam um impacto de aquecimento global. Outras substâncias além do CO2, que são gases do efeito estufa, e também agravam o aquecimento. Eles são transformados em uma quantidade equivalente, repetindo isso, de CO2, por meio de um fator de equivalência, que varia de acordo com o potencial da mesma em relação à substância de referência. Segundo Joliat, os fatores de caracterização dos midpoints baseiam em princípios de equivalência, ou seja, a caracterização dos midpoints é expressa em quilogramas equivalentes de uma substância, em comparação com uma substância de referência, que no caso aí é o CO2. Aqui vocês têm as categorias
de impacto do método Impact 22+, que aqui eu só estou apresentando o 2002+, por causa que foi utilizado na dissertação de Felipe, né? Aí são as categorias de danos que nós temos, que nós já falamos delas, categorias ao ecossistema, à saúde humana, categoria do dano de recursos e danos de mudanças climáticas. E aqui estão todos os midpoints, os 15, desde toxicidade humana, cancerígenos e não cancerígenos, até aquecimento global. A substância chamada substância de referência do midpoint, no caso da toxicidade humana, por exemplo, quilograma equivalente de cloroetileno no ar, a categoria endpoint de saúde humana, e a unidade de endpoint é Daily, por exemplo. A exotoxicidade aquática, quilograma de trietileno glicol na água, categoria de endpoint é qualidade do ecossistema, e a unidade é PDF por metro quadrado por ano, né, que já explicamos a expressão da perda de espécie em uma certa área durante um tempo. Acidificação aquática, unidades do endpoint ainda ser em desenvolvimento, mas tem a unidade de referência, substância de referência do midpoint, né, quilograma equivalente a SO2 no ar, de fósforo, etc. Ocupação do solo e aquecimento global, está aí quilograma equivalente a CO2 no ar. Energia não renovável, megajoules, né, ou quilograma de petróleo bruto equivalente, e extração mineral, megajoule de energia adicional, quilograma equivalente de ferro. Então essas são as substâncias de referência do midpoint, a categoria e a unidade do midpoint. Isso pode ser visto nesse artigo do Joliard. É importante também falar no Eco Indicator, que é um dos métodos de avaliação de impacto, que os anos de vida perdidos pela poluição, né, são medidos como anos de vida ajustados por incapacidade, o Daily, que são determinados pelos impactos das emissões inorgânicas respiratórias e pelas possíveis consequências para a saúde do aquecimento global. A diferença entre o ganho do ano no crescimento econômico e a perda do ano na poluição fornece um resultado final de impactos na saúde do ciclo de vida de um produto. Então, na categoria danos de saúde humana, está aí o Daily repetido aí. Então, o que acontece? Você ganha vida, né, porque houve crescimento econômico, então aumenta até a expectativa de vida, relacionamento entre crescimento, existe inclusive relacionamento entre crescimento econômico, produto interno bruto, PIB, e a expectativa de vida. Quanto maior o produto interno bruto, maior a expectativa de vida. Várias regressões estatísticas mostram isso. Mas aí, ao mesmo tempo, você perde saúde devido às emissões da atmosfera e todos os problemas respiratórios, etc. e tal, e câncer, etc., né? Você perde saúde e anos de vida pelo impacto ambiental. Então você tem aí efeitos respiratórios inorgânicos e o aquecimento global. Então a diferença entre o ganho de vida pelo crescimento econômico e a perda de vida devido à poluição, isso é um endpoint, é uma medida de impacto ambiental. Tá? Pouca gente está trabalhando nisso, porque isso está dentro do âmbito da avaliação do ciclo de vida social, SLCA, uma nova área, Social Life Cycle Assessment, onde o professor Flávio Vassalo está trabalhando sob minha orientação. Então, continuando o exemplo do ACV, no caso do Felipe, ele pega a fase 1, que foi a definição do objetivo, a fase 1 da metodologia de ACV segundo a ISO 14040.
ele pega a definição do objetivo e do escopo. Então, o objetivo do estudo apresentado na dissertação dele consistiu no desenvolvimento de uma ACV comparativa para analisar 162 traços de concretos autodensáveis ecológicos separados em 3 classes de resistência em um cenário específico. O público-alvo para esta análise é a comunidade técnica científica, que atua na linha de pesquisa sobre construção sustentável, e ela foi realizada utilizando o CIMAPRO 8.2, que eu não sei qual é a última versão agora, bancos de dados do EcoEvent 3.2, algumas adaptações em banco de dados, e o método de análise de impacto IMPACT 2002+. A unidade funcional do estudo é de 1 metro cúbico de concreto produzido na central, e a fronteira do sistema dele foi denominada Cradle to Gate, que é do berço ao portão, do berço à fábrica. Né? Esse foi o escopo, a definição do objetivo e o escopo do estudo dele, que consiste da fase 1 da metodologia de ACV. Voltando então à questão de fronteiras, né? A fronteira, né, também é um elemento importante a ser definido nessa fase do sistema, é denominada Cradle to Gate, do berço ao portão, e os insumos, cimento, água, areia, brita, superplastificantes, foram alocados como produtos, logo receberam todos os impactos ambientais, isso é importante, eles receberam todos os impactos ambientais, desde as extrações das matérias-primas, até a sua geração, sua fabricação e posterior transporte para a fábrica de concreto. Insumos como cimento, água, areia, brita, superplastificantes foram alocados como produtos. Né? No caso dos resíduos, né, eles não foram atribuídos no trabalho dele impactos anteriores à sua geração. Né? Gerou o resíduo, né? E daí eu utilizo o resíduo posteriormente, transporto e utilizo. No caso do produto, não, eu considero desde as extrações. Né? Então, no caso de resíduos, não foram atribuídos impactos anteriores à sua geração. Com relação aos resíduos, com relação aos resíduos que são reciclados, né? Somente o impacto do processo de reciclagem, né, e o transporte até a fábrica de concreto foram atribuídos, excluindo os impactos referentes à coleta desses resíduos no seu destino final. Né? Não foi atribuído impacto referente à coleta dele. Os subprodutos tratados, né, podem trazer uma parte do impacto advindo dos processos anteriores à sua geração, dependendo da fonte de dados, somados ao impacto do tratamento aplicado ao subproduto e transporte. Então, muitas vezes você trata, né, o resíduo subproduto antes de você poder utilizar, como moer, como aquecer, como secar. E isso é energia e emissão envolvida no processo. Então tem que ser considerado esse impacto, que é muitas vezes a ideia da gente pensar de que eu posso utilizar um resíduo sempre é válido e bom para o meio ambiente, muitas vezes não é bom porque o beneficiamento que eu vou ter que fazer no resíduo, transporte, tudo isso, não compensa em termos ambientais. Por fim, é feita a mistura do concreto na fábrica utilizando a proporção dos insumos de acordo com o traço específico, né, que você está estudando, fechando assim a fronteira do sistema, né, na fábrica. Eu não estou levando até a obra, até o site. Seria o cradle to site work. Quer dizer, seria do berço até ainda o canteiro de obra que eu vou aplicar esse concreto, que seria outra fronteira. Não, você circundou sua fronteira na central de concreto. Atenção, então, muito para essa questão de fronteira dos sistemas e essas considerações.
Os materiais que compõem esses traços, de modo geral, são cimento Portland dos Estados Unidos, na norma americana tipo A, CPA, cimento Portland da norma americana tipo B, cimento Portland da norma americana tipo C, areia, brita, água, superplastificante, agregado artificial de escória, borracha reciclada de resíduo de pneu, cinzas volantes de leito fluidizado circulante, concreto reciclado, escória granulada de alto forno, fibra de resíduo de saco plástico, lama vermelha do processo Bayer de fabricação de papel, metacaulim, pó de calcário, resíduo de alumina, resíduo de polietileno terefetalato, que é o PET, silicativa, vidro reciclado. Pode ser que haja outros resíduos em alguns traços que eu omiti aí de maneira inconsciente. Então esses são basicamente a maioria dos resíduos que foram utilizados nesses traços para serem analisados naquele cenário de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí, o que nós estamos buscando? Nós vamos buscar, vamos dizer, qual o tipo de traço que naquele cenário conduziria aos menores impactos ambientais em função de diferentes classes de resistência. Os cimentos utilizados na pesquisa eles foram divididos em três tipos de forma a serem compatíveis com os cimentos utilizados nos artigos coletados. A composição de cada um deles é apresentada nesse quadro, que é o cimento tipo A, com 95% de clinker, o cimento tipo B, que tem 6 a 20% de substituição de clinker, e o cimento tipo C, que teria de 21 a 35% de substituição de clinker por algum tipo de adição. Então, esses são os três tipos de cimento que foram contemplados no estudo. O cenário para simulação, voltando àquele cenário que eu falei, nos Estados Unidos, para simulação, considera uma fábrica de concreto localizada na cidade de Berkeley, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Esse cenário foi extraído da pesquisa de Selic, já falei isso, et al., 2015, que também faz uma análise ambiental de traços de concreto utilizando um outro software, e vale ressaltar que seus traços também foram acrescentados nessa pesquisa em termos de comparação do impacto ambiental. Com 160 traços, 168 traços, além desses traços. Na pesquisa de Selic, 2015, não continha informações de distância de transporte para todos os materiais analisados nesta pesquisa. Então, foi necessário, coletar nos Estados Unidos dados referentes aos locais onde existiam os outros resíduos, os outros materiais necessários para compor os traços dos 15 artigos analisados. Aqui, então, vocês podem ver o cenário para a simulação. Então, você tem todos os materiais aí, com a fábrica, a cidade, o estado e país de origem, a distância em quilômetros da fábrica, o tipo de transporte que é realizado e as fontes que você tirou para achar essas distâncias em relação à central. Isso foi um trabalho árduo feito no Google. Tá? Então você vê, aqui são produtores locais da Califórnia, foi tudo tirado da Selic. Transporte foi caminhão, 1.000 quilômetros aqui, por exemplo. Uma pedreira na Colômbia Britânica, no Canadá, que levou 1.000 quilômetros de barcaça e 10 quilômetros de caminhão para chegar. Quer dizer, essa brita veio de lá para fazer esse concreto na Califórnia. Nem me pergunte por quê, mas deve ser eu acho que por escassez desse tipo de material em Berkeley ou na Califórnia. A água, rede local, e a fábrica de subplastificante, o Waino,
nos Estados Unidos, é um estado, 1.000 quilômetros. Depois, da onde que a gente pegou a agregada artificial de escória? Pegamos a Lafarge Norte América em Washington, Seattle, que não é Washington Distrito Federal, mas já divisa com o Canadá, veio por via férrea 1.300 quilômetros, Google Maps. Borracha de pneu, aonde que a gente conseguiu? A 30 quilômetros, caminhão. Cinzas volantes, da onde? 1.000 quilômetros, via férrea. Então, aí nós temos todos os modais de transporte e como que a gente conseguia esses resíduos em locais, em fábricas, etc. E as distâncias de transportes que são fundamentais para um estudo de ACV para produzir um metro cúbico naquela central de concreto. Claro que isso é uma coisa até certo ponto meio fictícia, porque a tendência seria as pessoas escolherem resíduos que fossem disponíveis o mais próximos possíveis dessa central de concreto. E, claro, com a devida avaliação do impacto ambiental, tipo até que distância, que é um outro tipo de estudo, né? Até que distância vale a pena trazer alguma coisa, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental, pesar essas coisas e concluir. Ou então aquele resíduo ele só consegue abranger sua viabilidade econômica ambiental num certo círculo em função da região onde ele está. Então, muitas vezes nós fazemos vários estudos de resíduo. Esse resíduo é bom. Beleza, é bom, mas e daí? Como ele vai ser utilizado? Como será a viabilidade econômica e ambiental dele? Como realmente nós vamos tirar isso da prateleira e do papel para utilizar? Então, essa análise de distância de quilômetros, tonelada, quilômetros, ela é fundamental em termos de impacto ambiental e várias análises de sensibilidade e cenários devem ser realizados. Novamente, agora nós passamos então no trabalho de Felipe para a fase 2, que é o análise do inventário, o ICV. Então, saímos da fase 1, que foi todo esse escopo e objetivo do trabalho, fases essas da metodologia de ACV da ISO 14040, e vamos para a análise de inventário de ciclo de vida, que envolve a compilação e a quantificação dos fluxos de entradas e saídas, e no caso dessa dissertação do Felipe, inclui os dados pertinentes ao sistema Cradle to Gate, do berço ao portão, da produção de concreto alta-tensado. Repetindo que nesse estudo foi utilizado o banco de dados EcoIBET 3.2 para quantificar os fluxos de entrada e saída, e a seguir serão apresentadas informações referentes aos dados de entrada, né, no software CIMAPRO, né, que foi utilizado. Aí está a fronteira Cradle to Gate do meu amigo Felipe. Bom, essa alocação de materiais e a montagem desses traços no CIMAPRO, né, esses critérios de alocação é muito importante, né? Então ele classificou aqui o que a gente chama de produto, resíduo, resíduo reciclado, subproduto e subproduto tratado. Tá? Então, por exemplo, o produto ele é o resultado final de um processo de fabricação. Ele, na verdade, ele absorve todo o impacto ambiental dos processos, desde a extração até a sua geração, até a sua fabricação. Isso é um produto. O cimento, por exemplo. Resíduo é um material que sobra após um processo produtivo. Não é atribuído impacto ambiental anterior à geração de resíduo, quer dizer, o que eu impactei gerando o resíduo. Resíduo reciclado é um resíduo que recebeu algum tipo de reciclagem. Tá? Você reciclou esse resíduo para ser utilizado de novo no processo produtivo.
Então, somente o impacto do processo de reciclagem é atribuído. Então, na reciclagem, né, ele recebeu algum tipo de reciclagem para ser utilizado. Então, isso tem que ser considerado. Não pode desconhecer isso. Subproduto. Um produto secundário resultante de um processo de fabricação. Exemplo, escória de alto forno. Ele pode trazer impacto ambiental, ele pode trazer advindo dos processos anteriores à sua geração. Tá? Então, ele pode trazer o impacto ambiental advindo desses processos anteriores. E subproduto tratado. Eu pego esse subproduto que recebeu algum tipo de tratamento antes de utilizar. Pois eu vou dar um tratamento de esfriamento ou térmico antes dele ser utilizado. Isso tem que ser considerado. Então, os materiais utilizados nos traços de concreto dessa pesquisa foram alocados seguindo esses 5 critérios. Materiais utilizados como produto, materiais utilizados como resíduo, materiais utilizados como resíduo reciclado, material utilizado como subproduto e material utilizado como subproduto tratado. O quadro informa essa abrangência de impactos, esse quadro que eu falei anteriormente, a abrangência de impactos ambientais referente aos 5 critérios de alocação de utilizados. Continuando ainda com relação à alocação dos materiais e montagem dos traços no CIMAPRO, após determinar esses critérios de alocação, foi possível então realizar a montagem de cada material no programa CIMAPRO. Os materiais foram montados em módulos distintos, contendo, né, particularidades referentes ao consumo de material, ao consumo de transporte e ao consumo de energia para a produção de 1 quilo de cada esse material, levando em consideração o critério de alocação de cada um. Então, tem que considerar as particularidades referentes ao consumo de material, de transporte e consumo de energia para a produção de 1 quilo de material. Os dados de consumo de material e energia que não continham, que não estavam no EcoImage 3.2, eles foram localizados no site de fabricantes de máquinas e artigos que já analisaram o material em questão. As fontes e a confiabilidade dos dados são por demais importantes na avaliação de ciclo de vida. Aqui é um quadro, né, de montagem desses materiais, onde a gente mostra, né, o material. Exemplo, agregado artificial de escória. Nós temos essa codificação aí. Ele foi um subproduto tratado. Tá? Ele foi tratado. Qual foi a montagem de 1 quilo desse material no CIMAPRO? 0,90 kg de escória, mais 0,10 kg de cimento americano tipo A, mais 0,22 kg de água, mais 0,0016 kWh de energia elétrica para um pelotizador, mais 1.300 kg/km de transporte por via férrea. Então, essa montagem de 1 kg do material subtratado para fazer 1 kg de agregado artificial de escória. Né? Qual foi as fontes de dados? EcoImage e também adicionais esse artigo aí do Jung. Água, um produto, 1 kg de água é a montagem, tirado do EcoImage. Areia, produto, 1 kg de areia mais 50 kg/quilômetro de transporte de caminhão. Né? Borracha reciclada, resíduo reciclado, 0,24 kWh de energia elétrica para máquina de reciclar pneu, mais 30 kg/km de transporte de caminhão. Da onde foi tirado? EcoImage e fontes adicionais dessa empresa que está escrita aí. E assim creio que nós estamos terminando esse módulo 2.3 do capítulo 2.3, né? 2 e 3, que já é aplicação, é capítulo 3. O vídeo 3, né? E esperamos que
estejam estudando e tenhamos todos nós forças para superar esse momento aí extremamente difícil que nós estamos passando, mas penso que eu estou ajudando um pouco da minha forma, ainda que confinado, para continuarmos o processo, né, de ensino. Não estou me furtando de estar trabalhando, preparando aulas e não deixando ninguém absolutamente parado pelo fato de estarmos em quarentena. Apesar de que parece que esse governo tem um desprezo muito grande pelos mais velhos, né? Eles podem morrer, a experiência deles não tem nenhuma importância ou validade. Mas eu vou insistir enquanto que Deus me der vida, né, e saúde. Muito obrigado.